Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Café com Plenitude de hoje. Eu sou o Rodrigo da Camila. E eu sou a Camila do Rodrigo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós falaremos sobre um assunto que tem tudo a ver com família. Falaremos sobre filhos. Então já prepara o seu material aí para nossa aula, prepara o seu cafezinho, começa a compartilhar esse link com o pessoal da sua família, com seus filhos, com os avós, com os titios. Todos vão poder aprender juntos hoje como aplicar os princípios bíblicos financeiros na vida dos nossos pequenos. Vocês já pararam para pensar o quanto vocês estavam preparados para lidar com o dinheiro quando saíram de casa? Eu sei que talvez você não deve ter pensado nisso ainda, mas é uma boa reflexão, não é verdade? E isso é algo que nós não devemos deixar escapar com relação à educação dos nossos filhos. É um desafio, mas é uma atribuição dos pais instruir as crianças para que elas desde cedo aprendam a administrar os seus recursos. O nosso manual, a Bíblia, ele fala justamente sobre isso. Ele já lá mesmo em Provérbios nos ensina sobre como nós devemos fazer em relação aos nossos filhos, que diz o seguinte, em Provérbios 22, 6, instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina, senhores e senhoras, desde pequenininho os seus filhos. Eles têm que ser colocados no caminho certo, com direção certa, da maneira certa, ainda criança. Vamos aprender 5 pilares da educação financeira à luz da Bíblia para os nossos filhos. Eu quero compartilhar com vocês aqui 2 versículos, lá em Deuteronômio 6. São os versículos 6 e 7 que dizem o seguinte: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Queridos, é responsabilidade dos pais instruir, educar, treinar os seus filhos. Portanto, jamais terceirizem a educação deles. Isso se estende à educação financeira, a forma como seus filhos irão administrar os recursos que vocês confiarão a eles e que Deus confiará a eles, vai depender muito dessa instrução. Eu sei que a escola do seu filho, ela tem um papel importantíssimo na formação dele, mas ela vai ensinar muitas vezes matemática, português, ciências, e esta área essencial não será ensinada lá, pelo menos à luz da Bíblia, da forma como nós temos incentivado você aqui nesse canal. Portanto, eu encorajo você, pai e mãe, a observarem tudo aquilo que a Bíblia diz sobre a educação financeira. E assim, com certeza, os filhos de vocês vão crescer e quando saírem de casa, serão muito mais preparados do que a nossa geração. Não é verdade, amor? De fato, a área financeira é uma área muito delicada, né? E muitos pais, infelizmente, não tiveram as instruções e aí automaticamente não conseguiram passar aos seus filhos. Lá em casa não foi muito diferente em relação à minha criação e à criação do Rodrigo. Muita coisa nós já estávamos preparados, mas no decorrer do tempo nós percebemos que tinha muitos ajustes, não só para fazer, mas também para aprender. Este foi o primeiro pilar de que a responsabilidade do ensino dos filhos deve ser dos pais e jamais deve ser terceirizada. Portanto, falar sobre finanças não deve ser um tabu, deve ser algo saudável, deve ser uma conversa cheia de sabedoria e de propósito. O segundo pilar, ensino sobre finanças à luz da Bíblia, deve ser algo ensinado para os nossos filhos desde a infância. Isso porque esse estágio da vida dos nossos filhos é o terreno mais fértil para que eles aprendam novas habilidades, novos conhecimentos e se tornem sábios diante daquilo que a gente deseja ensinar. Queridos, como o Rodrigo falou, nós precisamos colocar isso desde pequenininho nos nossos filhos,
para que ao decorrer do crescimento deles, eles tenham esse entendimento e desenvolvam essas habilidades, principalmente na área financeira, que é a área que nós estamos trazendo para vocês. Desde pequenos, nossos filhos são incentivados, né? Eles cuidam dos brinquedos deles, eles cuidam do quartinho deles, né? Eles cuidam das coisinhas da escola. Então, até para comprar algo, a gente sempre deu uma moedinha, explicou como era para fazer a compra, o troco para eles ficarem atentos. Então, coisas muito pequenas, né? A forma como a gente falava sobre finanças, como a gente explicava. Claro que sempre numa linguagem para eles, voltada para eles, porque os nossos filhos ainda são pequenos, né? Mas isso ocorre desde a infância, aí vai passando pela fase da juventude até a fase adulta. Então, se você começar lá no início, e eu encorajo você a fazer isso, você vai fazer com que os seus filhos cresçam de forma saudáveis e lidam com as finanças de uma forma muito saudável. Vamos avançar para o terceiro pilar. O terceiro é que nós devemos ensinar pelo exemplo. Gente, eu sei que ler um livro junto com seu filho, ensinar o princípio para ele, né? Explicar de alguma forma é muito importante. Mas mais importante do que tudo isso é ele observar, é ele nos ver como alguém de exemplo, alguém que faz aquilo que é correto. Portanto, eu encorajo você, pai, mãe, a serem esse exemplo, a atuarem dentro do ambiente familiar de vocês de uma forma que os filhos olhem como um espelho, que eles vejam o valor do trabalho através da vida de vocês, que eles sejam capazes de observar como é bom ser um administrador dos recursos, que eles entendam que tudo aquilo que é comprado, que é adquirido na casa de vocês tem um valor, que eles saibam cuidar dos objetos, daquilo que estão sob o poder deles, como vocês, adultos, administram aquilo que já estão sob o poder de vocês. Então, que nós sejamos realmente verdadeiros exemplos daquilo que nós queremos para os nossos filhos. Essa é a ideia desse terceiro pilar. Queridos, é muito importante vocês serem exemplos na casa de vocês. Então, assim, ensine os filhos de vocês desde pequeno. Mesmo que vocês já tenham filhos grandes, ainda dá tempo. Ensina pelo exemplo de como você se comporta no seu trabalho, como você fala sobre o seu trabalho, como você age no seu trabalho. Ensina eles. Ensina a forma como você lida com o dinheiro. Você tem reclamado sobre as suas finanças? Você tem murmurado o tempo inteiro para os seus filhos ou perto deles? Então, assim, eu encorajo vocês a olhar com muito carinho para essa área, porque os filhos são uma esponja. Então, assim, tudo que vocês falarem, o que vocês fizerem, o comportamento de vocês vai refletir na criação, no desenvolvimento e na maturidade que está sendo formada nesses seus filhos. Então, assim, cuidado, né? Cuidado com isso. Não fale de forma aleatória, não esbravejem, né? Não reclame. Eu sei que às vezes tem dias muito difíceis, né? Que nós passamos, seja com alguma questão financeira, seja no trabalho. Mas, assim, se policiem, né? Mostrem para eles o quanto isso é bom. Mostra para eles que ser honesto é bom, ser diligente, ser prestativo. Mostre para os seus filhos o quanto isso é importante, porque isso vai capacitar na formação deles. Quarto pilar, ensinem na prática. Pais, desde muito cedo, compra um cofrinho. Lá em casa a gente compra um cofrinho desde muito cedo para as crianças. Incentiva ele a fazer aquele depósito ali, ó, constante de moedas, ensinando para ele que no futuro aquilo pode se tornar uma reserva de emergência ou uma poupança no futuro, né, um investimento que ele pode fazer para algo que ele deseja comprar ou usufruir. Quando eles estiverem maiores, incentivem também a participação deles nos projetos familiares. Lá em casa a gente costuma fazer na prática mesmo, escrevendo no papel, cada um coloca aquilo que deseja realizar durante o ano, aquilo que projeta, aquilo que planeja, e aí a gente junta numa reunião aqueles projetos e cria um grande projeto familiar. E para os filhos que já estão ali maiores, na adolescência, se tornando jovens,
nós incentivamos que vocês, desde já, coloquem os filhos de vocês para terem experiências de trabalho. E sobre isso, nós fazemos lá em casa também, né, amor? Exatamente. Como eu já compartilhei com vocês, os nossos filhos são pequenos ainda, né? Relativamente pequenos. Um tem 14 e o outro tem 11. Mas os dois já trabalham. E eu não estou falando de trabalho em casa, tá? Aquele trabalho que você vai lá e arruma o quarto, lava uma louça, varre uma casa, faz as suas obrigações de tirar o lixo. Esses, eles já fazem desde pequenininho mesmo. Mas eu estou falando de trabalhar fora. É claro que nós temos a condição de termos parentes que têm empreendimentos, né? Então, eles trabalham nesses empreendimentos 3 vezes na semana. E isso tem sido muito bom. E nós temos visto na prática esse resultado. Além deles terem um entendimento do valor real do dinheiro, do suor, né? A rotina mudou, o olhar deles mudou. Então, assim, eu encorajo vocês, se vocês tiverem essa oportunidade. Nós não acreditamos em ficar dando dinheiro de forma gratuita, muito fácil, porque isso não ensina, né? Como você receber tudo de graça, como que você vai ser moldado, você vai entender como de fato isso funciona. Então, assim, nós fazemos dessa forma, tem dado muito certo, né? E, assim, para os nossos filhos, nós já estamos colhendo muitos frutos e na vidinha deles também. Quinto e último pilar. Baseiem o ensino de vocês nas escrituras, nos princípios milenares. Gente, esses princípios que nós temos ensinado aqui, eles são atemporais. Eles serviram naquela época em que a Bíblia foi escrita e servem até hoje. Eles serviram para famílias durante todas essas gerações e certamente servirão para vocês. E servem para qualquer tipo de pessoa. Então, examinem a Bíblia, estudem tudo aquilo que ela já nos ensina a respeito das finanças e sobre a educação de filhos. Eu tenho certeza absoluta que você vai se surpreender e tenho certeza mais ainda da diferença que isso vai fazer no seu lar, na sua família e na educação do seu filho com relação às finanças. Portanto, eu desejo que esta aula tenha sido esclarecedora, que tenha sido abençoadora para a sua família, para os seus filhos e para aqueles que você compartilhou também. E aí, amor, por hoje é só? Por hoje é só. E olha que nós falamos de temas muito importantes. E aí, meu produtor, já podemos encerrar? E os patrocinadores? Eita, é verdade. É mesmo. Mas a gente não esqueceu, não. Gente, estamos aqui com o nosso cafezinho especial, lá da Cru Empório. Como eu já falei para vocês, esses cafés especiais somente no clube de assinatura de café lá da Cru. Acompanhe aqui, ó, vai ter o Instagram deles. Tenho certeza que vocês que gostam de café como a gente vão adorar. Esse episódio, essa aula de hoje, também é um oferecimento especial da Nexus 4. Eles são uma empresa, gente, de planejamento estratégico, liderança. Eles ensinam a sua empresa a andar melhor. Então, se você deseja aprender, contratar eles, fazer um diagnóstico, também vai ter o Instagram deles aqui para vocês curtirem, para vocês pegarem informações. Tenho certeza que essa equipe vai atender vocês com muito carinho. E eu quero aproveitar também e convidar você que quer gravar aqui conteúdos, que quer desenvolver o seu negócio, aqui nesse estúdio maravilhoso que nos recebe, tá prontinho esperando por você. Entre em contato, o link aqui abaixo do Mentors Studio vai estar acessível aqui para vocês clicarem, para vocês entrarem em contato com os meninos. Vai ser um prazer, eu tenho certeza, receber vocês aqui. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha. Se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal, aciona o sininho para você receber os próximos vídeos. Segue nossa página no Instagram, tá bom? Nós contamos com você, contamos com sua audiência e que Deus esteja com você e com a sua família. Até a próxima aula.